Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, sou professora de História e hoje o vídeo é sobre Idade Média. Eu sei que Idade Média é um tema que muita gente gosta, principalmente por causa dos filmes, né? Por causa das séries, e é uma coisa que parece que está mais presente na vida do brasileiro do que a própria história do Brasil, né? Esse vídeo de hoje é uma introdução, né? O que é a Idade Média. Os vídeos que eu vou fazer posteriormente, eles são sobre a formação dos povos medievais, né? Mas calma, a gente vai chegar lá. Para começar, a gente vai falar sobre o conceito de Idade Média, né? Por que Idade Média é chamada de Idade Média? Como eu já falei em alguns vídeos no meu canal no YouTube, tá? Não sei se você está assistindo pelo IGTV ou se é pelo próprio YouTube, mas como eu já falei em alguns vídeos, a nomenclatura Idade Média, ela é uma ideia positivista, né? A escola positivista foi uma filosofia do século XIX que queria organizar as disciplinas escolares, as ciências, né, como ciências. Ela queria que tudo que a gente estuda fosse organizado por um método científico, né? Apesar disso ser meio falho na história, porque que aconteceu uma coisa lá muitos anos atrás que vai acontecer de novo se, enfim, o positivismo tem essa falha, né? Mas a escola positivista que criou essa nomenclatura Idade Média, porque acreditou que aquele período, né, um período bem longo, de 1000 anos, não teve muitos progressos, já que a Europa vivia um momento de descentralização do poder. Mas, gente, como eu falei, a Europa, né, e o resto do mundo, né? Então acaba sendo uma coisa assim meio, digamos, excludente, né? Essa linha do tempo que a gente estuda, ela é excludente. Até esse nome mesmo, Idade Média, vem daí, né? Pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é o momento que a gente vive. Mas enfim, né? O que eu quero dividir com vocês hoje? Essas características desse período, né, tão peculiar, né, tão longo. A principal característica da Idade Média, ela é marcada pela queda do Império Romano. O que foi Roma, né? Como eu já falei até em alguns vídeos anteriores aqui do IGTV, Roma foi um povo, né, foi um império muito poderoso. E durante aquele período de domínio romano, houve muita formação de metrópoles, de cidades, né? Conforme o exército romano ia avançando, ia dominando, ia desenvolvendo aquele local, né? Há controvérsias sobre isso, mas enfim, foi um momento assim de prosperidade. E só que chegou num ponto que o Império Romano era muito grande e não conseguia se sustentar. Então, dessa maneira, outros povos foi dominando, né, aquelas áreas, né, que pertenciam ao Império Romano. E esses povos, eles são originários de onde hoje é a Alemanha. Por isso que esses povos são chamados de povos germânicos. Só que os romanos não viam eles dessa maneira, assim, viam eles, né, com ranço, né? Então eles chamavam de povos bárbaros, porque esse nome bárbaro é uma coisa pejorativa, né? Uma coisa negativa. Então, quando a gente fala de povos bárbaros, nós estamos falando, na verdade, de povos germânicos, tá? Que tem essa origem aí nessa área lá do continente europeu. E esses povos também, eles não eram uma unidade, eles eram povos, né? Eram mais de um povo. Esses povos, eles tinham, assim, uma identificação, né? Para se considerar povo, mas eles não eram uma unidade, né? Não estamos falando de um tipo de povo germânico, né? São vários. Esses povos que originaram certas nações que temos hoje em dia, né? Como a França, a Inglaterra, né? A Hungria. Então, vem daí, isso é uma característica muito marcante da Idade Média, né? Esses povos germânicos. E costuma-se dizer que eles invadiram, né? Mas eles, na verdade, eles não invadiram, né? Eles retomaram o que era deles, né? Dos romanos. Alguns casos houve invasões também, mas enfim, esses povos, né, que são os francos, os visigodos, ostrogodos,
os saxões, enfim, esses povos, eles muitas vezes tomaram o que era dos romanos, ou negociaram o que era com os romanos, ou meio que entraram em acordo. De certa maneira, a cultura romana ainda se manteve presente, como ainda é presente até hoje. Então a gente não pode falar assim bem de invasões bárbaras, né? É mais correto a gente falar de migrações bárbaras, né? Ou migrações germânicas. Porque da mesma maneira que veio e voltou, enfim, Roma foi se descentralizando e outros povos foram dominando. Também houve conflito entre esses outros povos. Enfim, né, a gente não pode falar em invasões bárbaras como se Roma, né, oh, coitadinho de Roma, né? Não, enfim. Aí essa é uma característica da época. Migrações germânicas. Outra característica da época, né, como consequência disso, é a descentralização de poder. Né? Se na antiguidade as cidades estavam efervescendo, crescendo culturalmente, se desenvolvendo, criando até, né, sistemas modernos, né, como rede de esgoto, ruas e tudo mais, nesse momento o homem urbano começa a voltar para a roça, né, porque o Império Romano foi decaindo, e quando ele volta para a roça, ele acaba não tendo uma organização política. Até se fala muito em feudalismo na Idade Média, mas o feudalismo ele foi meio que posterior, né? Não foi logo no início, né, desse período que a gente chama de Idade Média. E o feudalismo ele ocorreu assim, por exemplo, num determinado local na Europa, de um jeito. Em outro local da Europa já era de outro jeito. Então não era uma coisa assim, por exemplo, como a gente vive hoje em dia, o capitalismo é isso, o liberalismo é isso, o presidencialismo... Não. Naquela época, assim, a gente chama de feudalismo uma nomenclatura meio genérica, né? Mas quer dizer o quê? O homem no campo, né? Vivendo aquele sistema de... Ai, meu Deus, como se fala? Uma coisa meio sobrevivencialista, né? É uma sociedade estamental. Eles produzem para viver, só isso. Não tem a coisa do lucro. Nesse sentido, o que é muito presente na Idade Média, né, como característica, é o colonato, né? Gente, é o que eu falo, a gente tá falando de Europa, tá? No Brasil, né, nas Américas, na África, as coisas estavam andando de uma maneira diferente. Inclusive, na África, muitos reinos viviam numa prosperidade total. Então, a gente nem pode falar que eles viviam a Idade Média, porque a Idade Média é um conceito europeu. Outra característica muito importante da Idade Média, que é até cobrada em provas, tá? Alguns professores confundem isso, é o cristianismo, tá? Porque o cristianismo foi uma religião que cresceu e se desenvolveu na Idade Média. Só que o cristianismo ele ganhou força já assim do meio para o final. No início, o cristianismo era até o contrário, né? Era considerada uma religião, uma filosofia subversiva, e os cristãos não tinham apoio, né? Eles só entraram como, assim, digamos, parte da cultura romana, né? Parte da cultura europeia já da metade para o final da Idade Média, né? Eu até falei sobre isso no vídeo do Império Romano, né? Da Antiguidade. Enfim, é uma característica da Idade Média, mas a Idade Média é chamada de Idade Média não é por causa do cristianismo, é por causa da ruralização. Então é muito importante que você tenha isso em mente. A ruralização, né, a volta do homem para o campo, é isso que fez os positivistas lá do século XIX chamar aquele período de Idade Média. E isso é até curioso, porque antes dessa pandemia, né, já existia um movimento norte-americano de volta para o campo, né? Até eu assisto alguns programas que mostra isso, assim, homens que vivem bem, não precisam disso, né? Mas que acabam abrindo mão da vida confortável para viver como andarilhos, voltar a morar nesses cantões aí, por exemplo, no Alasca. Enfim, é só uma curiosidade, né? A Idade Média, ela ainda pode existir nesse sentido, né? A ruralização.
Mas voltando aqui a falar das características da Idade Média, outra característica muito importante é o romanismo, né? Aí você me pergunta, tá, o que é romanismo? Romanismo é aquela ideia de ver em Roma como exemplo de civilidade, entendeu? Alguns povos germânicos, apesar deles terem sua cultura própria e terem até batalhado com Roma no passado, eles também viam Roma como um modelo de civilidade. É o que acontece hoje em dia aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque aqui no Brasil tem pessoas que acham que o modelo de civilidade é ser como o estadunidense, por exemplo, né? E não é bem assim, né? Os estadunidenses têm seus problemas também e eles não são um povo perfeito. Enfim, mas né, na Idade Média era comum esses povos germânicos verem, não todos, tá, gente? Mas verem em Roma um modelo de civilidade. Então, o romanismo foi uma característica importante da Idade Média. Outra característica importante da Idade Média é a identidade bizantina. Peraí, calma aí. Você tá falando de Império Bizantino na aula de Idade Média? Mas você já não falou disso na aula lá de Império Romano? Sim, gente, calma aí. Vamos voltar aqui para relembrar. O Império Romano, como eu disse, ele se expandiu, ele cresceu, ele foi muito poderoso durante, né, vários anos. Mas chega um momento que a casa cai. Durante aquele período que Roma começou a ruir do lado oeste, né, do lado ocidental, os povos germânicos foram se fortalecendo. Mas do lado oriental, o Império Romano ainda se mantinha forte lá em Constantinopla, né? Então, Constantinopla, para quem não sabe, hoje é a cidade de Istambul, né? Que é no leste europeu. Então, esse lado leste, esse lado, né, oriental, ele ainda mantinha acesa a chama do Império Romano. E depois de um tempo ele passou a ser chamado de Império Bizantino, né? Porque foi fundado lá na cidade de Bizâncio, que posteriormente se chamou Constantinopla e hoje em dia se chama Istambul. Enfim, aí o Império Bizantino ainda, né, mantinha aquela. E o Império Bizantino, que deu origem à Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ainda existe, né? Até na Rússia ela é muito forte, né? A Igreja Ortodoxa foi um cisma da Igreja Católica, né? A Católica Apostólica Romana. Então, isso é até bom para quem acha que a Igreja Católica sempre foi uma unidade indissolúvel. Não, gente. Houve esse cisma, sim, que deu origem à Igreja Ortodoxa, tá? Aqui, gente, aqui, falando em Igreja Ortodoxa, vocês gostaram da minha tatuagem? Gente, eu adoro matrióticas. Mas enfim, isso, né, deixa quieto. Outra característica super mega importante da Idade Média é o surgimento do Islã, né, da religião muçulmana. Os povos árabes, eles viviam lá na Península Arábica e tinham uma identidade cultural forte, porém o surgimento do Islã é o tipo assim, é o que deu o estopim, né, da unificação desse povo, né? Lembrando que árabe é uma etnia e muçulmano, né, o Islã é uma religião. Nem todo árabe é muçulmano, né? Apesar da maioria ser, mas enfim, gente, são coisas separadas. Igual aqui no Brasil, né? Nós somos latino-americanos, né? Que é uma etnia, né? Uma identidade cultural, mas nem todo mundo que mora no Brasil é católico, né? Católico é uma religião. Um homem, né, chamado Maomé, diz ter recebido um chamado, né, de um anjo, e que ele deveria fundar uma religião com seus preceitos e tal. Até assim, eu vejo até uma certa similaridade com a religião católica, né, gente? Até porque são religiões que vieram mais ou menos da mesma área lá do Oriente Médio. Eles também, né, tinham alguns elos culturais, né? São considerados povos semitas. Mas enfim, o Islã, né, como religião, ele surgiu aí nesse período. E a partir desse momento, não é exatamente desse momento que surgiu, né? Teve um evento que os muçulmanos consideram sagrado, eu vou falar em outra aula, tá? E a partir desse momento, desse evento, que os muçulmanos contam seu calendário, né? Tanto que o calendário islâmico é diferente do calendário que nós seguimos, né, ocidental, né, o calendário cristão. E por conta disso mesmo, né, por conta do surgimento do Islã,
e do fortalecimento da Igreja Católica, é claro que não ia prestar, né, gente? Ia ter guerra, ia ter disputa de poder, enfim. Acaba que um marco importante da Idade Média são as cruzadas, né, que foram essas disputas entre muçulmanos e católicos. Mas as cruzadas, né, também teve um aspecto positivo. Apesar dessas guerras, né, e guerra nunca é bom, apesar dessas guerras, as cruzadas trouxeram os árabes para a Europa Ocidental, aproximaram mais a cultura do oeste europeu com os árabes. E isso acabou, principalmente na Península Itálica, gerando muito conhecimento científico. Essa fusão cultural gerou o que nós temos hoje como o Renascimento. E o Renascimento, ele é o marco do fim da Idade Média. Existem outros fatores também que contribuíram para que os autores positivistas considerassem, acabou a Idade Média. Um deles foi o Renascimento cultural. Também teve a criação da prensa, né? O fim da hegemonia católica, não vou dizer fim, mas tipo assim, né? Deu uma balada, que foi a reforma. O surgimento da burguesia como classe social, né? Uma nova classe, que são os comerciantes. Enfim, todos esses eventos que eu estou mencionando contribuíram para que os europeus positivistas falassem, não, agora eles já estão avançando, tá? E eles chamam a esse período de Idade Moderna. Se você pesquisar sobre surgimento da Idade Moderna, você vai ver que não existe só um fator, né? São vários. E um dos que eu, particularmente, considero mais importante foi a formação dos Estados europeus, né? Até porque eles ainda viviam naquela maneira meio, assim, descentralizada, muitas guerras e tudo mais. E quando começa a se unificar na Europa, países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, quando eles começam a se formar e se estabelecer como um país que é aceito pelos outros, isso daí eu chamo de Idade Moderna, tá? E pra mim é o fato mais importante, mas não tem só esse fato, tá, gente? Vocês têm que estudar e eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa aquele like gostoso, tá, gente? Eu sei que isso é chato, que eu sou menina de like mesmo, mas não custa nada, né? Já que você tá aí, eu tô aqui, deixa aquele like, tá? Ou se você estiver vendo pelo IGTV, deixa aquele coraçãozinho lindo, tá? E compartilha aí com seus amigos e, enfim, né? Dá aquela moral pra tia, porque eu sei que Idade Média é um assunto muito gostoso, que você viu até o final, tá? Obrigada, tá, meu aluno? Você é show, eu te abençoo. Um beijinho, tá? Tchau, tchau. Vou deixar mais informações na postagem lá no Instagram, porque, tipo assim, agora eu meio que larguei o YouTube de mão. YouTube, Instagram que é o hype, né? Instagram que eu tenho mais interação, que eu tenho mais amigos, né? Gosto muito de vocês, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.